E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E hoje o vídeo mais importante aqui do meu canal, onde eu vou estar trazendo um tema extremamente delicado, mas que é muito importante para todo mundo aí que está no processo de investimentos, impulso de liquidez, no mercado tradicional, no que seja, assuntos que é bem importante vocês entenderem, tá bom? Então hoje a ideia é a gente trazer um vídeo trazendo uma comparação bem legal aqui em relação aos fundos imobiliários. Tenho certeza que você já ouviu que os fundos imobiliários são a forma mais segura de gerar renda passiva, não foi? E se eu te dissesse que isso é só mais uma narrativa do mercado tradicional? Hoje eu vou te mostrar o porquê as pools de liquidez são muito mais eficientes, modernas e lucrativas. E por que os fundos imobiliários, como o velhinho Barsi dizia, é sim o conto do vigário, tá bom? Então eu vou trazer aqui um conteúdo bem interessante. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa no comentário, mas sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo, tá? Hoje a ideia do vídeo é a gente está trazendo uma comparação aqui. Por que essa comparação? Porque aqui a gente está falando de dois ativos de um mercado de renda variável, dois ativos com o intuito de estar gerando taxas, tá? E estar gerando renda de forma passiva. E eu quero trazer aqui alguns pontos positivos e negativos sobre os dois ativos. Então vamos lá falar um pouquinho aqui primeiro sobre as pools de liquidez, né? A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando como funciona, mas basicamente a pool de liquidez é onde você coloca o seu capital para gerar liquidez para o mercado, para que outras pessoas possam comprar e vender os seus ativos e com isso você gerar taxas. Eu tenho vários vídeos aqui no canal e eu vou deixar no final do vídeo ali um vídeo que está explicando ponto a ponto como que funciona tudo isso para quem não entende direito, tá bom? E o outro assunto aqui é os fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário ele vem daquela ideia de eu não consigo comprar um shopping, eu vou juntar aqui com 500 pessoas e eu vou comprar esse shopping. Ele junta o capital dessas 500 pessoas, ele compra um shopping e aí os locatários daquelas lojas dentro do shopping, eles pagam um aluguel e você recebe uma fração desse aluguel. Mas coisas que são bem importantes aqui que o pessoal adora falar, mas que é importante vocês terem em mente, tá? Quando vocês trabalham com fundo imobiliário, primeiro, você não é dono do imóvel, tá bom? Você não é dono do shopping, você não é dono de nada, você não decide nada, a não ser que você tenha uma posição extremamente relevante dentro de um fundo, você não decide nada. Quando a taxa de juros ela sobe, o seu fundo imobiliário ele despenca, é o que está acontecendo no mercado hoje. Se você tiver algum tipo de inadimplência, o problema é seu, tá? Eu vou trazer aqui alguns casos que aconteceram onde simplesmente não foi pagos, principalmente fundo de papel, ali onde ele tinha um papel, uma dívida, e aí não foi paga essa dívida e o cara que estava investindo simplesmente perdeu o seu dinheiro, não tinha com quem discutir, com quem falar, e teve até uma briga no Instagram do pessoal querendo acionar CVM, porque o fundo estava emprestando dinheiro como se fosse um prêmio do dono do fundo e o dinheiro estava rodando entre empresas do grupo e uma empresa não pagava para outra, enfim, é um rolo gigantesco e que simplesmente não tem o que você possa fazer, tá bom? Então a pessoa vai vir aqui e dizer, Caio, o fundo imobiliário ele é mais seguro. Eu vou te mostrar que não necessariamente, tá bom? Então trazendo aqui de forma alguns fundos que eu separei aqui alguns fundos para trazer para vocês, tá? Primeiro, o fundo aqui que é o fundo do BTG. Esse fundo aqui é um fundo de logística, ele é bem famoso aí, é um dos fundos que o pessoal, é um dos maiores fundos aqui do Brasil. E eu quero trazer aqui que esse é um fundo que deu certo dentro do possível, tá? Dentro da ideia do fundo. Então, se você pega aqui a cotação padrão, quem comprou ele ali pós-pandemia, comprou ele ali em torno de R$ 90. E aí agora, ó, você comprou ele ali, ó, 93, R$ 94 e agora ele está custando ali R$ 100. Ou seja, valorizou ali R$ 5 em 5 anos. O que eu já acho que é meio ridículo, mas que pelo menos ele se valorizou ali durante o tempo, tá? Teve um momento que subiu, caiu. E uma coisa que é importante, esses gráficos que eu estou trazendo aqui para vocês são gráficos dos últimos 5 anos. Então a gente está pegando ali logo pós-pandemia, por isso que está com o valor aqui embaixo. Se vocês pegarem um pouquinho antes ali, ó, final de 2019, janeiro de 2020, vocês vão ver que esses fundos aqui, eles custavam R$ 120, R$ 130, tá bom? Então a queda é bem grande. Mas vamos pegar aqui, você deu sorte, você comprou ali durante a pandemia e mesmo assim, neste cenário, você comprou ele a 90 e alguma coisa e agora ele está a R$ 100.
Se você demorou um pouquinho, comprou ali no mês 9 de 2020 ou no mês 1 de 2021, que você pegou ali 110, aí você já está perdendo dinheiro, tá? E aqui a gente está falando só em questão da valorização do fundo. Uma coisa que é importante é que o pessoal vai comentar, cara, agora a taxa de juros está alta e aí esses investimentos aqui, eles se tornam menos interessantes. Por que que eles se tornam menos interessantes? Eles se tornam menos interessantes porque eles te pagam o mesmo que a renda fixa te paga. Então aqui a gente está falando de um fundo imobiliário que durante um ano aqui, ó, se a gente pegar a parte de dividendos dele, vamos descer um pouquinho aqui. O dividendo dele durante um ano foi de 9,37%. A renda fixa hoje, que você não tem risco nenhum, vai ser protegido pelo fundo, pelo FGC, enfim, você não tem risco nenhum, tá pagando 12, 13% ao ano já tirando imposto, tá? Eu invisto em algumas outras plataformas que é através de empréstimo do dinheiro para outras empresas que está pagando 22%, 21% de uma forma bem legal, que aí sim eu tenho um pouco mais de risco, mas dentro da renda fixa ali, se você colocar no Tesouro CDB, enfim, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que o fundo, correndo os riscos de fundo. Como eu comentei, olha o HCTR11 aqui. Deixa eu pegar e trazer ele aqui para o Investidor 10, que é uma plataforma que eu utilizo para isso, HCTR11. Aqui é um fundo imobiliário também, tá? Como outro. Olha aqui, ó. O papel veio de 80 para 20 reais, tá? Aqui 60 para 20 reais. Isso aqui já ajustado, tá? Tirando dividendos. Se a gente colocar a cotação padrão, é um fundo que veio custando de 150, 120 para 20 reais, tá? Esse aqui é aquele fundo que eu comentei que teve um processo bem grande de problemas, o pessoal lá, principalmente no Instagram, reclama aqui, fazendo uma série de reclamações para a CVM e ninguém faz nada. Então, assim, quem pegou, o cara fez um monte de merda aqui, essa Hectare aqui, que é a gestora desse fundo, fez um monte de merda, e quem investiu apenas perdeu dinheiro, não tem o que fazer, não tem para onde chorar, não tem realmente nada a ser feito. Então você está se colocando no risco de renda variável, tá aqui, ó, e ganhando renda fixa. Ah, Caio, mas você trouxe só alguns exemplos, ó, vou trazer mais um aqui para vocês. KNP11. Esse KNP11 aqui, ele é um fundo para investidores qualificados, ou seja, você precisa ter pelo menos R$ 1 milhão investido para você ter acesso a esse fundo imobiliário. Se a gente colocar aqui a cotação padrão, a gente vai ver que até o fundo que é feito para investidores qualificados, ao passar do tempo, basicamente o cara tá pegando o valor da cota e devolvendo para os cotistas, pagando ali R$ 1,80 por mês e tirando meio que do dinheiro do fundo, tá? Isso que a gente já tá falando de 5 anos aqui, tá? O prazo. Se a gente olhar aqui, vamos ver quanto que deu de dividendos. Ó, esse aqui deu 11,8%. Por que 11,8%? Ponto que é importante. Porque como ele está em queda, se você pegar de um ano para cá, ó, se pegar lá mais ou menos aqui, ó, um ano para cá, ele já caiu aqui uns 6, 7, 8%. Então, o dividendo é em relação ao valor atual. Mas para você ter recebido esses R$ 11 de dividendo, você deveria ter comprado lá nos 97. Então, você comprou 97, você ganhou 11 de dividendo. Só que você perdeu 7 de valorização. No final, você está ganhando R$ 4 em um ano para o investimento aqui de R$ 100. Se você tivesse deixado na renda fixa, você já teria 112, 113 e nesse caso aqui você está com R$ 101, tá? E isso você levando em proporções maiores para R$ 100 mil, para R$ 1 milhão, R$ 10 milhões, vocês vão ver que realmente se torna cada vez maior essa questão de perca de dinheiro, tá? E eu trouxe aqui o HSCTR11 como um fundo que realmente caiu muito, mas tem outros. Se eu escrever aqui, ó, DEVA11, é a mesma coisa. É um fundo que, ó, 5 anos, se a gente tirar a cotação ajustada aqui, ó. Ou seja, você está correndo o risco de comprar um fundo, pagar lá R$ 120 para ganhar R$ 1 por mês nesse fundo, para correr o risco da gestora que está te cobrando taxas gigantescas, simplesmente te dar um calote, emprestar o dinheiro para um primo, por irmão e que não pague, que não sei o quê, e daqui a pouco você vê o seu patrimônio ainda zero, tá? E eu trago para vocês também a questão do BTLG, que como ele é um fundo de logística, ele é um fundo que tem vários galpões ali onde você vai estar podendo alugar e receber esse aluguel de acordo com esses galpões que você alugou. E vocês veem que no valor da cota, tá? Deixa eu ver se vocês tem até aqui para vocês verem. O que é importante aqui que eu queria trazer para que vocês entendam? Quando eu trago aqui esse gráfico de um ano,
vocês estão vendo que a cotação dele também está caindo e, teoricamente, por ser um fundo de tijolo, o imóvel dele deveria estar se valorizando com o tempo. Por exemplo, você compra uma casa hoje, você paga R$200 mil na casa. Provavelmente daqui 5 anos a casa vai estar valendo 300 mil, que 10 anos vai estar dobrando o valor da casa, valendo 400 mil. Vocês veem que nem o fundo de tijolo, o tijolo se valoriza. Então assim, você perde na desvalorização do fundo e aí essa falsa sensação, tá todo mês pingando dinheirinho, tá pingando, te dá a falsa sensação de estar ganhando dinheiro, tá bom? Mas no final, como eu comentei, literalmente como o Barsi diz, né? Para quem não conhece o Barsi, ele é o maior investidor aí da Bolsa de Valores Pessoas Físicas do Brasil. E ele sempre diz, desde o começo, fundo imobiliário é o conto do vigário. E realmente ele é o conto do vigário, tá bom? Ele te dá essa falsa sensação de estar ganhando dinheiro, tá? Dessa forma de renda passiva mensal. Você não consegue ter nenhum tipo de controle em relação ao seu investimento, as decisões que o fundo vai ter. A liquidez que você tem nesse mercado, dependendo do fundo, é extremamente baixa, tá? Que a gente está falando de 7 milhões da liquidez diária, mas aqui a gente está pegando fundos gigantescos. Se a gente pegar fundos menores, dependendo, você tem uma liquidez muito menor, então pode trazer algum tipo de problema, tá bom? E você paga taxas extremamente altas, principalmente quando eles colocam performance no fundo, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas se vocês descerem aqui, ó, você tem mais ou menos aqui, ó, a taxa de administração de 1% em relação ao valor do fundo, tá? Então, cada fundo vai ter ali mais ou menos a taxa que você vai estar pagando, tá bom? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o MXRF11, que é o fundo com o maior número de cotistas no Brasil, se não me engano, já passou de 1 milhão de número de cotistas, ó, mesma coisa, pagando 1%, em relação ao valor do 1% em relação ao valor do fundo, tá? Então você vai estar pagando taxas aqui, tem que ver se essas taxas aqui elas já não estão ou não estão acrescentando a questão da performance. Muitos fundos têm atrelado as taxas à performance também. Quanto melhor o fundo, mais taxas você paga. Então você fica preso nesse sistema, tá bom? Eu comento isso porque eu já investi por muitos anos nesse mercado e eu sei que realmente não dá certo, tá? Você está se expondo a risco de renda variável tendo retorno de renda fixa. Diferente de ações, tá? As ações são realmente bem diferentes, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui o Banco do Brasil, tá? A gente está falando aqui de uma ação extremamente segura. A gente pega a cotação padrão, a gente visualiza que, ó, lá em 2020 custava 13. E aí lá em 2025 já está custando 28, 27, ou seja, ela dobrou o valor do ativo em 5 anos e, além disso, o Banco do Brasil ele também paga dividendos, tá? Então, se a gente descer aqui, vocês vão ver aqui que ó, ele pagou 10% no ano. Então, ele pagou 10% no ano e valorizou a cota. Se a gente pegar aqui a cotação ajustada, você vai ver que sai lá de R$10 para chegar lá quase nos R$30, ou seja, em 5 anos multiplicou o seu capital em 3. A gente está falando do Banco do Brasil, uma empresa segura, e mesmo assim multiplicou o seu patrimônio em 3. Então me fala por que você vai colocar o dinheiro em fundo imobiliário que vai perdendo valor com o tempo, te pagando 10% ali de dividendo no ano. Caio, paga todo mês. O Banco do Brasil paga 8 vezes no ano, vai te pagar os mesmos 10% e ainda tem toda essa valorização da ação, tá bom? E aqui, fazendo a comparação com as nossas pools de liquidez, eu trouxe para vocês, já tem acho que um mês ali mais ou menos, um vídeo mostrando essa pool que eu criei aqui da Sui, tá? Essa pool, como vocês podem visualizar, ela está me gerando aqui $2,57 nas últimas 24 horas, capital de 280. Essa pool eu já trouxe para vocês, essa pool aqui na Sui, tá? Então eu comecei com 250, fui reaplicando os aportes, ela já bateu 290, agora caiu um pouquinho, está em 280, mas ela já me gerou $46,16 mais 2,57, ou seja, a gente já tem aqui, vamos fazer as contas, eu tenho 2,57 mais, vamos abrir aqui a nossa 46,16, ou seja, são $48,73. Se a gente dividir pelos 250, a gente tem aqui 20% de taxas que eu já recebi em relação a essa pool que eu criei de $250. Em quanto tempo 20%? A pool eu criei no dia 8/3.
A gente está no dia 21/4, ou seja, em 1 mês e 10 dias, aí 1 mês e 13 dias para ser exato, a gente fez aqui 20%. Vamos lá, repetindo, em 1 mês e 10 dias a gente fez 20%. O fundo imobiliário que o pessoal tanto gosta está pagando 10% durante um ano, só que está desvalorizando 5, 6, 8% ao ano. No final, você está ganhando 2% no ano, tá? E lembrando que uma coisa que é importante, eu estou ganhando 20% numa pool que é SUI contra dólar. Aqui todo o nosso investimento está atrelado ao dólar. Quando a gente trata a questão da pool de liquidez, o SUI contra o SDC. A gente está tratando aqui uma cripto relacionada ao dólar. Esses 20% que eu fiz é um investimento relacionado ao dólar. Quando a gente trabalha lá com os nossos fundos imobiliários, como eu trouxe aqui para vocês, a gente está tratando com o real. Olha como o real está desde 2015 frente ao dólar. Olha essa queda. Ou seja, aqui em 2020, se você pega o gráfico aqui, até se a gente colocar a régua daqui até mais ou menos o valor que está agora, a gente está falando que o real se desvalorizou 36% frente ao dólar. Então, você está investindo numa moeda que desvalorizou 36%, te dando um rendimento de 3, 4% ao ano. Ou seja, em 5 anos você ganhou, vamos supor que ali 3%, 4% no ano para ficar ali na média. 4% vezes 5, a gente tem 20%. Só que desvalorizou 36%, ou seja, se você tivesse pegado seu capital, tivesse dolarizado em 2020, tivesse deixado parado, você teria mais dinheiro em reais hoje do que você colocando lá nos fundos imobiliários. E a galera achando que o fundo imobiliário é a quinta maravilha do mundo. Não é, galera. É realmente ao ponto do vigário. Você está se expondo à renda variável com ganho de renda fixa. São retornos pífios, não valem a pena. Se for para investir em alguma coisa, pensa em investir em ações, tá? Aqui no nosso universo de cripto, nas pools de liquidez, a gente criou uma pool de liquidez ali também em Bitcoin, tá bom? 30 dias, a expectativa de 4,7% ao mês. Ou seja, a gente está tratando um ativo extremamente seguro para ganhar quase 5% ao mês. No final do ano ele vai dar quase 60% em Bitcoin. Ou seja, não tem o porquê vocês estarem expostos ao fundo imobiliário, à moeda brasileira, infelizmente, tá bom? Então, diversifiquem, que é a chave do sucesso, tá bom? Tenham ações no Brasil, tenham ações nos Estados Unidos, tenham criptomoedas. Eu gosto muito do mercado de dívidas ali para estar emprestando meu dinheiro para empresas, enfim. Mas diversifiquem o seu capital e aqui está a prova que realmente não faz sentido deixar dinheiro lá nos fundos imobiliários, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilha com quem você acredita que também tem que entender que não vale a pena colocar dinheiro em FIIs. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo aqui no final, trazendo um pouquinho a explicação de que é pool de liquidez para quem ainda não conhece. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, falou!